Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala Taleco, fala todo mundo, beleza? Na paz. Vamos que vamos, né, Botino? Vamos que vamos. Tranquilão Esse por aí, bom. Taleco? Tranquilão, tranquilão. Show de Meio que bola. se recuperando uma gripe aí, mas é a vida, né? É, faz parte. Ainda mais pai de criança pequena. Não tem jeito, né? Passa pra É, todo mundo o vírus. uhum. Mas bom, só pra quem caiu de paraquedas aqui, só pra lembrar, aqui é o Culpa de Sec, que é o podcast sobre segurança de aplicação, IA, nuvem e qualquer coisa que a cibersegurança pode ser culpada. A nossa intenção não é exaurir nenhum tópico, tá? É compartilhar aprendizados, gerar discussões, reflexões, de forma alguma esgotar os tópicos e, como você vai ver, sempre falar um pouquinho de abobrinha. Só pra lembrar também, galera que curtiu aí o episódio, achou legal, no fim do episódio esquece de dar sua estrelinha, seu like, seu joinha. Se não gostou, faz o mesmo também, a gente aceita, não tem problema nenhum. E estamos também no YouTube, graças ao Taleco, que sempre lembra de mandar os vídeos, que eu sempre esqueço. É isso. É isso aí. Bom, e aí, Taleco? Eu vi aqui ser umas notas pra mandar um oi especial para um pessoal. Conta mais aí, quem é esse pessoal? Pros nossos ouvintes, né, cara? Pessoal que tá sempre ouvindo no YouTube, vendo no YouTube, acompanhando a gente aí. A popularidade do canal só aumenta. Em breve a gente vai fechar com patrocinador aí, já recebi mensagem, mas ainda não posso falar. Até acredite que até a pessoa que tá ouvindo, até eu não sei quem é esse patrocinador. O Teleco não abre nem pra mim o jogo. Em breve a gente vai revelar, igual o João Kleber. Para. Em breve a gente vai revelar. Mas é isso. Pô, obrigado aí pra galera que tá acompanhando, né? Obrigado em demais. todos os streamings. Pô, isso a gente vê ali que depois que a gente adicionou nos outros provedores ali de conteúdo de áudio, pô, bastante gente escuta nos outros que a gente, eu pelo menos não esperava. Pois é. Então, muito bom. Qual foi a plataforma que a gente chegou a 100 assinantes pela primeira vez? No Spotify. Pô, Spotify. Legal demais, né? E uma coisa também é que nós esquecemos de celebrar, mas já passamos da marca de 1 ano aqui de podcast, né? Do Culpa de Sec. Passamos a marca de 1 ano. Parece mentira, mas foi no dia 1º de abril do ano passado, né? O primeiro episódio. É verdade. Passou voando, hein? A gente tem que fazer um episódio de comemoração aí. Chamar todos os convidados e fazer uma festa do Culpa legal, de Sec. Acho válido. Mas Ô, Taleco, tem uma anotação aqui de uma saudação especial, por isso que eu te perguntei. Eu queria entender o que é esse ET do Paraná, cara. Bom, a gente tá com um convidado aqui, mas depois eu queria saber a opinião dele. Sobre o ET do Paraná? Essa semana foi conturbada aqui no Paraná, na famosa Rússia brasileira. Cara, teve um caso do OVNI. Agora tem um OVNI aqui em Campo Largo, aqui perto. E aí depois... eu não vou falar quem que viu ali, só jogar no Google ET Paraná. Eu não vou falar o nome do influenciador, porque o cara tá se promovendo agora em cima disso. Eu não vou dar mais audiência. Eu quero que a audiência fique aqui no Culpa de Sec. E aí, o cara avistou um ET. E aí, o seguinte... Agora, vimos um ET no Paraná. Falei, imagina, né, cara, que perto de casa. E aí, no outro dia, não era mais ET. Ninguém viu. Não, já não era verdade. E aí, depois já era. E agora já descobriram que não é mais verdade. O cara foi no SBT, cara, um fiasco, assim, ó. Mas... Foi o follow, cara. Veio o Sacani, fez vídeo. O cara foi no Celso Portiolli. Agora eu tava vendo live do Inteligência Limitada com o Sacani e Daniel Lopes no Ligando aos Pontos. Cara, isso repercutiu de uma forma que... Impressionante, cara. Depois me passa isso aí, cara, que eu perdi essa história toda. Não, eu fiquei vendo isso... Cara, eu não parei um minuto de ver, acompanhando ali. Tenho certeza que vai ter ouvintes aqui que também acompanharam tudo. Vou perguntar pra esse ouvinte depois aí o que ele acha. Mas estamos com um convidado aqui. Bom, a gente vai apresentar melhor o convidado, mas Luigi, chegou a ver alguma coisa disso? Cara, confesso que não vi tanto. Obrigado. Confesso que estou um pouquinho por fora, viu o básico ali, viu os vídeos e tudo mais, vi que a gente famosa falando, mas não aprofundei não. Acho que eu que tava meio desocupado aí vendo. Tem trabalho não, Taleco?
Não, tem. Ai, ai. Mas, ó, fique claro que eu tava vendo isso fora do meu expediente. Ah, tudo Não bem. tá, né? Depois das 5, o tempo é teu. Mas agora foi desmentido, então, pelo jeito. Agora é mentira. É. Mas amanhã pode ser verdade. Amanhã pode ser verdade. Pode aparecer um. Então. Mas. E aí, Copa do Mundo também chegando. Pra não Já dá um chegar. ânimo aí. Então. Mas eu tô triste, cara. Por quê? O Arrasca se machucou. Ah! Eu assisti a Copa só pra ver o Arrasca jogar. Ah! Tadinho da Arrascapeta. Tô triste. É, O Wesley machucou também agora, foi cortado. machucou. Vacilo, né, cara? Tava torcendo por ele também. Tô na expectativa de ver o Neymar aí, né? Vi vários. Pessoal queimando o token, fazendo vídeo de montagem do Neymar. O melhor que eu vi até agora era a seleção chegando e tava lá o. Falando dele, do técnico, o Cara. Lance. Ancelotti carregando o Neymar no colo descendo do avião. Ah, Então sim. foi o melhor até agora. Ele joga? Tu acha? Ah, vai jogar, né? Vai jogar. Acho que vão colocando ele aos poucos, Tá. né? Senão. Um finalzinho, né? Os jogos ali. Mas vai resolver? Ou vai entrar em eu. campo e Tá dúvida. bancar? Ai, cara, eu tô na. Tem que jogar, né? Tem que dar um driblezinho, tem que fazer o. Como é que é? As bets. Polymarket aí. Tá certo. Mas. Mas agora, quem vai ser campeão? Vou botar aqui as nossas previsões. Cara, eu vou torcer pro Brasil. Não, Brasil. quem vai torcer, eu sei que vai ser o Brasil, mas quem vai ganhar? É o Brasil? A diferença de que morre, né? É. Cara, se chegou a ter a possibilidade de GT aqui no Paraná, eu acho que eu vou acreditar que o Brasil pode ser campeão. Aí, Eu também. também, Luiz. Também, né? Sei que tem Então, muita rotina. seleção forte aí, né? Alemanha, Pois é. Espanha, mas... Olha, também acho que o Brasil tem. Vou dizer, tem tudo pra ser campeão, mas dá pra ser campeão. Mas se eu tivesse que apostar dinheiro, meu suado dinheiro, não sei se eu apostaria no Brasil, não. Eu acho que a Alemanha é uma aposta um pouco mais segura. É. A própria França também tá forte pra caramba, né? Pois é. Mas a esperança de que morre, né? Então, vamos torcer pro Brasil. Ah, com certeza. É Com isso aí, certeza. brasileiro, né? Desiste nunca. Exatamente. Bom, mas já que entramos no futebol, falamos de GT, nosso convidado já deu os palpites, hora de apresentar o nosso convidado, né? Então estamos aí com o seu Luigi Polidoro, aí grande especialista em cibersegurança, segurança ofensiva, e hoje vai trazer um tema polêmico, Botinho. Mas antes de falar sobre o tema, Luigi, se apresenta melhor aí pra gente, fala quem que é o Luigi pros nossos ouvintes. Fechou. Meu background é maior em segurança ofensiva, né? Apesar de ir nas áreas aí de cibersegurança, é algo bem comum na nossa área, né? A gente gosta muito de uma coisa, especialista na outra, mas acaba indo num geral ali, sabendo um pouquinho de cada ali. Então, gosto bastante de tecnologia emergente, né? Acho que desde IA até computação quântica, algo que eu gosto de estudar bastante também, principalmente parte quântica. Então, tem alguns temas ali que eu gosto de aprofundar mais, gosto de me inteirar mais, né? Então, ultimamente estou bastante nessa parte realmente da computação quântica, que me fascina, acho que não só pela questão da computação, mas pela física quântica, mecânica quântica como um todo, né? A gente vê toda essa questão de sci-fi, essa questão de filme também, e deixa a gente maluco, É da né? hora. Questão de espaço-tempo, né? Então, gosto bastante disso do meu lado nerd, assim, né? Que a gente sempre tem, né? Principalmente a gente é da área. É isso. Atualmente estou na Tech Deck, né? Sou responsável ali pelo time de cibersegurança, de consultoria. É um trabalho bem bacana que a gente está fazendo lá também. E minha maior experiência realmente é mais em consultoria, né? Realmente ajudando ali clientes, ajudando empresas ali a conseguir a construir uma jornada ali melhor de cibersegurança. Top.
demais. E fiquei curioso agora, como é que você estuda aí no dia a dia a parte quântica, porque se é algo que é tão pouco acessível, né? Que qualquer um tem um chip x86, um ARM, mas um computador quântico é algo um pouco mais, não vou dizer ficção científica, né? Mas é um pouco mais distante de nós meros humanos. Perfeito. Tem muito material bom na internet. Desde alguns cursos, alguns bootcamps, a IBM, né? Disponibiliza bastante material ali. A IBM, depende do curso que você faz, ela até dá algumas horas para você rodar em hardware real ali, em nuvem, né? De computação quântica. Vai rodar alguns algoritmos, algumas coisas, bem legal. E tem bastante emulador também, né? Então ele acaba emulando bastante como que isso se comportaria, né? Então. Bacana, mas o material tem muito. Tem um do Chicken Trilhas também, que é muito bom. Inclusive, tem um professor lá que é bastante renomado também, que é um curso gratuito, para quem tiver interesse. Pô, que A gente legal, pode até deixar depois ali, né? Por favor. Com certeza. Trilhas, IBM, tem alguns outros cursos ali, tem bastante conteúdo na internet. E por isso é um conteúdo bastante complexo, dependendo do que você entra ali. Tem vídeos que conseguem até abstrair isso de uma forma mais fácil, né? Então, a ideia é consumir diversos lugares diferentes para conseguir realmente quebrar essa ideia mais complexa e conseguir construir os tijolinhos ali, né? Pô, top demais. Eu não sabia que tinha lab, assim. Pra mim era uma coisa mais abstraída, né? Eu sabia que tinha ambiente de cloud, né? Mas eu nunca nem pesquisei para ver se era fora da realidade pagar por alguns minutos, umas horas para praticar. Mas o fato de que tem até emulador, não fazia ideia, e que a IBM dá um acesso, tipo, por um tempo para quem faz o curso, bem legal mesmo. Geralmente tem alguns festivais que eles fazem, né? Tanto de inverno, tanto de verão, que é o Qiskit Fall Fest e outros ali da IBM. E geralmente quem se candidata, quem participa ali, eles liberam alguns minutos também nesses programas que eles fazem de palestras, de estudo e tudo mais, bem bacana. Legal demais. E esses clientes que você está trabalhando com aí na consultoria, eles são clientes que estão interessados nessa parte da segurança quântica, ou você acha que eles ainda não estão nesse momento e você está se preparando aí para o futuro, digamos assim? Acho que, sinceramente, acho que não tanto, né? Acho que por ser uma coisa mais no futuro, o pessoal tá muito preocupado com questões que acabam sendo mais triviais ainda, né? Desde a cibersegurança como um todo, acho que principalmente questão de cultura, né? Então, cultura é uma coisa que bate bastante, né? Mas, querendo ou não, acho que é algo que, pelo boom que vai ter em breve, né? E não só pensando na tecnologia em si, mas como na questão regulatória também, eu acho que é algo que vai se tornar cada vez mais emergente, ali, cada vez mais importante dar uma olhada nisso, né? Caramba, hein? Irado. Vamos explorar bastante. E acho que antes de dar um duplo clique nesse spoiler aí, a gente começou a falar, dar só umas notícias. Pô, me empolguei aqui, foi mal. Não, sem problema, é isso aí. Bom, então vamos, a gente trouxe um resuminho aí bem mais enxuto do que está acostumado aí. Mas uma notícia do SentinelOne fez aí um corte de 8% dos seus funcionários devido a impulso em IA. As projeções fracas, o que fazem que suas ações caiam 12%. Então, final de maio aí, a empresa anunciou um plano de reestruturação para otimizar ainda mais a organização da empresa e melhorar a eficiência e concentrar investimentos nas áreas de alto crescimento, incluindo dados, IA e nuvem, mantendo o compromisso contínuo de crescimento lucrativo. É isso, né? Acho que a Oracle também tiveram outras empresas que estão aí também nessa onda, né? Sempre vai ter um corte, contrata, né? Então acho que faz parte. Eu fiquei bem triste com essa notícia, né? Que eu trabalhei lá na SentinelOne, né? Então foi chato ler isso aí. Tem um amigo conhecido às vezes, né? Que é afetado. Pois é. Aliás, se alguém da SentinelOne
trabalhou comigo, estiver ouvindo aí o podcast, pode mandar uma mensagem aí que onde eu puder ajudar, ajudarei. Boa. A gente ajuda aí. E aí, se você fez pedido do seu delivery favorito de comida, iFood diz que dados de pouco mais de 1 milhão de usuários foram vazados. E aí, esse também teve um caso de não vazou, depois não vazou, e aí então foi confirmado aí, né? O iFood confirmou o vazamento de dados cadastrais de mais de 1 milhão de usuários. O incidente ocorreu em dezembro do ano passado e foi rapidamente contido, olha só. Então, mas só agora, né? Então, senhas e dados financeiros estão seguros, ufa, né? Então, o criminoso afirmou que a origem dos dados vazados teria sido o sistema iFood de resposta às autoridades. Olha que curioso, né? Então, trata-se de um portal dedicado à empresa para responder solicitações judiciais. Puta aí, ó, o cara vai lá responder a solicitação judicial e tem um dado. Bom, a falha não foi a falha não documentada teria permitido a extração gradual dos dados do cliente de modo a minimizar atividades suspeitas e não alertar sistemas de segurança. Então o cara vai lá. Então achei super interessante isso, né? Eu não sei, eu não li direito, tá? Posso estar. Tem um gap aqui de informação, mas é o criminoso que afirmou isso, né? Então alguém está se dizendo ser o criminoso, vai ter que ter certeza de ser esse criminoso. Quem é que vai levantar a mão? Fui eu, né? E correu o risco de ser preso, alguma coisa assim, processado. Então é sempre difícil ter certeza se o criminoso que está falando que é o criminoso de fato primeiro ponto. Segundo, supondo que seja, acho interessante que ele falou que foi filtrado os dados de forma devagar, né, conta-gotas para não alertar nada, mas ao mesmo tempo a iFood fala que a empresa informou que o acidente correu, blá blá, foi rapidamente contido. Como é que foi rapidamente contido se o negócio foi feito ao longo de muito tempo? E como é que chegou a 1,2 milhões, foi feito devagar? Então tem alguma desinformação aí de algum lugar, né? Veremos a cena dos próximos capítulos aí. Pois é. Outra notícia aí que a gente trouxe pra galera é que a Zscaler aí falou que anunciou a intenção de adquirir a Symmetry Systems, né, para combinar o Approach Zero Trust deles lá, né, com o Access Graph Technology, que é essa tecnologia de grafo, né, para mapear os riscos, né, no caso para focar na comunicação de agentes de AI. Então, é interessante esse movimento aí da Zscaler. Acho que todo vendor grande aí tá adquirindo alguém para ajudar nessa parte de AI, né? Vamos ver como isso que vai se representar. A Zscaler tem um bom posicionamento, né, para poder, como eles estão na camada de rede, né, para poder entender essa comunicação. Tô curioso para ver qual a estratégia deles aí. Veremos. Eu não sei se necessariamente toda a comunicação vai passar pela internet, isso vai entre a gente. Interessante. Foi curioso para ver o que eles vão fazer com essa visão. Se ele escutar, quiser vir aí comentar um pouquinho de como funciona, com certeza. Também, né? Quiser patrocinar a gente também não. Também tô aceitando. Quanto mais patrocinador, melhor. Bom, e aí, em breve a gente saiu o relatório do Latiotech, agora falando de CIEM. De repente dá pra até dar um ping no Ivan lá, poxa, se ele não quer falar desse relatório junto com a gente. Boa. Ivan, se ouvindo, está feito convite, velho. Vamos ver se ele é amigo mesmo, se ele tá ouvindo. Se ele estiver ouvindo, ele vai mandar um ping aí. Ele vai comentar. E junto com esse saiu já tem um tempo o relatório do Gartner para CTI, que posiciona ali os vendors possuem, né, vendors, empresas de threat intelligence que tem esse tipo de serviço. E aí, em breve vai ter mais um episódio aí, a gente falando disso de uma forma consolidada. Mas aí, Botino, eu acho que agora vamos ao tópico. Acho que o mundo tá acabando. Eu tô com medo. Se meus dados acho que não estão protegidos. E tem um especialista para ajudar a gente no assunto. O que você acha, Luiz?
tem que se preocupar ou não? Por que tu acha que a segurança vai acabar? Acho que acabar exatamente não vai, né? Mas acho que quem não tá cuidando disso vai ter talvez algum dano ali no futuro, né? Que, querendo ou não, é uma ameaça que tá vindo. Tem muitas empresas, muitas organizações cuidando disso, né? Estados e nações principalmente, porque acho que tem muita perda, realmente, muito cenário geopolítico em cima disso, mas acho que acabar em si é algo mais, deixa eu pensar de uma forma mais distópica, né? Pensando ali, realmente, talvez até no cenário de Cyberpunk, alguma coisa do tipo, né? Cyberpunk, gostei da referência. Acho que só no pouquinho ali, né? Acho que quem não conhece o termo ainda, né? Basicamente, Kill Day é o dia ali que um computador quântico vai conseguir quebrar a criptografia assimétrica atual, né? Então, desde RSA, algoritmos de curva elíptica ali, DSA, enfim, que é usado basicamente em toda a infraestrutura, em toda a web, em vários lugares, né? E querendo ou não, uma boa parte das instituições já estão começando a implementar a solução para isso, que seria a criptografia pós-quântica, né? Então, que é conhecido como o PQC, né? Então, basicamente, tem muita gente olhando para isso já, principalmente instituições grandes ali, padrões, né? Tipo, HTTPS, próprios empresas de tecnologia, né? As Big Techs ali, usando isso, por exemplo, tanto a Apple, tanto a Microsoft. A gente vê isso de forma muito latente, mas se a gente for pensar em empresas menores, ou até mesmo em nações ali, como que isso é colocado, a gente também vê um risco regulatório, né? Além realmente do próprio risco tecnológico. Então, e a gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer, porque tem várias questões, né? Uma coisa que está sendo investida muito forte, né? Uma coisa realmente que depende de pesquisas, depende de roadmaps, depende realmente de uma diversa questão de fatores realmente para a gente ter uma noção. Então, ter uma ideia que isso aconteça entre 2028 e 2035, mas a gente não tem certeza absoluta ainda de quando que isso vai acontecer. 2028 tá perto, né? Se parar pra ver, aí tá aí, né? Se começar. 2 anos tá aí já, né? O principal problema disso tudo é a questão da coleta de informações, né? Porque a partir do momento que você tem muita coisa sendo coletada, que é um ataque chamado de Harvest Now, Decrypted Later, basicamente é colhe agora e decrypte depois, né? O problema é que todos os dados a gente não tem ideia do que está sendo coletado, né? Principalmente pelos Estados-nação, de comunicação da internet, acesso a VPN, dados criptografados, a gente não tem noção. E quando realmente tiver um computador para quebrar tudo que está sendo coletado, daí sim que seria esse Kill Day, realmente seria essa catástrofe, né, de dados que vão ser acessados de maneira indevida, né? Seria da confidencialidade, né? A tríade ali da segurança, né? Então, por exemplo, tem a possibilidade de estar acontecendo vários ataques, os governos estão exfiltrando dados, ficar uma coisa silenciosa, até grupo, né? Roubar, por mais que esteja encriptado, não falar nada e esperar esse Kill Day acontecer para ter acesso aos dados. Exatamente. É isso que é esperado, né? Principalmente Estado-nação, porque a gente imagina tá sendo coletado ali muito dado em repositórios muito grandes, né? Essa coleta de dados criptografados. A partir do momento que tiver um computador ali que é chamado de CRQC, né? Computador criptograficamente relevante, consiga ter a capacidade mínima, né? Correção de erro ali para quebrar essa criptografia, vai ter uma decriptografia em massa, né? Pelo menos o que a gente espera, né? Acho que o principal, se a gente for pensar, seria realmente os APTs, os grupos, né? E os estados e nações em si, que inclusive acabam colocando bastante dinheiro nos APTs, né? Então, a quebra vai ser grande e a gente não consegue imaginar o tamanho realmente da catástrofe disso. Por isso que, principalmente os estados e nação, empresas, se a gente pensar ali desde Estados Unidos, a própria União Europeia, a China, já estão adotando isso e tem políticas ali para que isso já seja feito, né? Já seja realmente utilizado as criptografias que não podem ser quebradas, né? Então,
A gente vê isso de forma muito latente, mas no Brasil ainda tá algo muito embrionário, né? Comparado com outros países também. Mas essa expectativa, né? Que tenha muita coisa sendo coletada, que a gente nem imagina, talvez a gente nem imagine no futuro, que talvez seriam dados ali que consigam posições mais estratégicas no cenário geopolítico, porque isso mexe totalmente no cenário geopolítico, né? Se um país consegue alcançar antes o computador, ele consegue obter segredos do outro país e consegue ficar na frente, né? Então é um jogo político bem interessante ali também de analisar, né? Interessante. Tu falou essa última parte agora de que em que eu conseguir essa máquina primeiro vai ter a possibilidade de ler os segredos dos outros. Eu voltei aqui para uma história que eu tinha lido sobre... Bom, talvez seja uma representação, talvez, mas quem já viu o filme... aquele cara que faz o... Eita, caramba. Eu esqueci o nome dele, da pessoa, mas quem desenvolveu a primeira... Turing, finalmente. Né? Tem filme lá que apresenta o Turing, né? Que ele desenvolveu a máquina que foi usada justamente para descriptografar comunicações, né? Durante a Primeira Guerra ou Segunda Guerra? Primeira Guerra Mundial? Não lembro agora. Mas, enfim, eu imagino que seja algo bem parecido, então, né? Como quem estava conseguindo quebrar a comunicação durante a guerra lá, com uma maquininha ali que era válvula na mão e tal, não sei o quê. Hoje seria isso, né? Uma representação daquilo que aconteceu no passado, mas em tempos modernos. Exatamente. Se não me engano, foi Enigma, né? A máquina do Enigma. Isso, Segunda exatamente. Guerra. É isso aí. É isso aí. Pode fazer um comparativo, sim, pode fazer um comparativo ali. E o comparativo mais moderno que eu tava pensando na minha cabeça é que a gente tem falado muito, não eu e o Italeco necessariamente, mas a comunidade tem falado muito sobre o Mythos, né, da Anthropic, no novo modelo que tá lá guardado a 7 chaves, que apesar de que eles liberaram para mais uma penca de gente agora, mas que falam que tu taca aquilo num codebase e acha tudo que é vulnerabilidade mais um pouco, né? E que ninguém mais está seguro. Eu imagino que também seja algo assim, né? O impacto vai ser de um mitos, de algo que tipo, mudou o jogo. Você tem que pensar agora de uma forma diferente. Não, com certeza. Eu tô acompanhando bastante essa história do Mythos também, né? Acho que é bem interessante essa parte também. Inclusive, não sei se já trouxeram em algum momento essa história no podcast, né? Mas quando foi descoberto, né? Teve um pesquisador da Anthropic ali, né? E ele basicamente deixou essa IA ali numa máquina com o objetivo dela escapar, basicamente. Ela não tinha acesso à internet, estava numa sandbox e tinha que escapar, né? E a história que ele conta, foi num tweet, se não me engano, que ele tava num parque comendo sanduíche, ele pegou o celular dele e viu que tinha um e-mail da IA, do Mythos ali falando, escapei. E além dali, ele tava comendo sanduíche no parque, foi lá e escapou, conseguiu acessar a internet, conseguiu burlar, né? Aí também, se não me engano, ele publicou isso em alguns sites também, na forma que ele conseguiu escapar. Então ele fez coisas que ele não estava prevista para fazer, né? Ele só precisava escapar, ele não tinha uma função específica descrita para mandar o e-mail, para achar o e-mail do pesquisador, para publicar alguma coisa na internet, né? Que doideira. É realmente assustador, né? A gente pensar o nível que tá chegando e eu tava começando a me aprofundar nisso, na verdade, também, né? Tem uma forma específica de pensamento que ela segue, né, o Mythos, que é diferente das tradicionais ali. Inclusive tem gente falando que isso não é novo, que tem outras IAs que fazem isso já, tem alguns sites falando sobre isso também, que tem um hype muito grande por ser da Anthropic. Sim. Então é uma discussão bem ampla também que a gente poderia chegar ali, né, mas é algo bastante assustador mesmo. Sim, com certeza. E eu também tenho minhas opiniões sobre barulho versus ser realmente algo inimaginável aí de novo, e acho que é algo no meio do caminho, né? É claro que eles têm o porquê de fazer barulho. E algo que eu não sabia também é que o Mythos também, eu achei que ia ser só uso interno nas nossas empresas que foram liberados, JP Morgan, Bain, Microsoft, Palo Alto, né? Então diversas empresas ali. Mas tem empresas que estão começando a vender isso como um serviço já. Então, você escolhe ali, por exemplo, 3, 4 aplicações e você consegue basicamente colocar essa IA para rodar ali dentro dessas aplicações, né? Mas também com custo altíssimo, né? Se for ver ali, é custo muito alto. Isso eu não sabia, eu tava por fora ali, descobri esses dias, na verdade.
Tu tá no mudo aí, eu acho, tá, Leco? Pô, não tá vindo áudio nenhum. Ah, tinha. Agora veio. Tudo tá virando forma de monetizar, né? Ah, sim. Então. Mas Mas, eu ia perguntar sobre o Kill Day. Isso é um termo, é uma coisa nova que começou? Eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre esse termo foi numa palestra tua, do ano passado, aqui no Hacktiba. Eu até não conhecia. Isso é uma coisa nova que vem surgindo? É uma coisa que já se fala há algum tempo? De onde que surgiu isso, né? E o porquê disso, tipo, agora só? Aham. É, é uma coisa até meio doida isso, Thales. Porque essa parte quântica em si, acho que tanto da mecânica, tanto da física, é uma coisa que está sendo estudada faz muito tempo, né? Então a Sim. gente vê ali estudiosos desde 1900, enfim, toda a parte ali da elaboração da mecânica quântica, da física quântica, os próprios algoritmos que podem quebrar isso foi em 1996, 1990 ali. Então, o tipo de Shor, né, que é diferente o Shor com X e o Shor com SH, apesar de ambos serem relacionados à criptografia, são coisas Ah, pode crer. distintas, né? É, o Shor com SH, no caso, é um algoritmo para quebrar a criptografia ali assimétrica, mas é algo que já está sendo idealizado faz muito tempo. Mas não tinha um computador, ainda não tem, né? Que consegue realmente fazer essa quebra ou demonstrar essa quebra, né? Daí que vem realmente esse sistema QD, que vem ali realmente com o objetivo de falar, quando a gente tiver realmente um computador criptograficamente relevante, quando que vai ser essa quebra, né? Então, é algo que já vem sendo idealizado faz um tempo, mas agora que a gente está conseguindo chegar nisso, e um dos principais problemas que tem ali em relação à computação quântica, né, que está sendo feito vários estudos, é a correção de erros. Então, se a gente for fazer um paralelo ali, é como se a gente estivesse realmente tentando montar um castelo de cartas enquanto estivesse acontecendo um terremoto. Uhum. Então, é uma tecnologia extremamente sensível, que você precisa isolar isso contra radiação, contra temperaturas altas, contra qualquer tipo de interferência externa, porque ele trabalha ali no nível baixo, no nível quântico. Então, esse é o principal estudo que está sendo feito agora, que seria realmente a correção dos erros quânticos. E para isso tem diversos estudos, tem diversas técnicas, né? O principal deles seria o overhead. Basicamente, seria você realmente ter a redundância, falando de maneira simples. Então, você ter diversos qubits. Depois a gente pode entrar nesse assunto, claro, né? Para explicar para o pessoal o que é qubit Sim, também. A gente tem diversos núcleos, assim, digamos assim, falar de forma mais simples, né? Enquanto a gente não entra nisso, para testar o resultado diversas vezes e ter uma probabilidade maior de acertar. Então, isso que acaba interferindo principalmente também em quando que vai ser o kill day. Então, quanto mais diminuir esse overhead, quanto mais diminuir essa necessidade de ter ali diversas redundâncias ali para ter um resultado mais digno, né? Mais você chega perto, porque a necessidade, o requisito é menor. Então, acho que esse é o principal paralelo que a gente tem. Então, se conseguirem corrigir os erros, se conseguirem realmente isolar isso, diminuir o overhead, mais rápido vai chegar, né? E tem empresas que estão bem ousadas nisso, né? Tem empresas que a gente vê ali que estão bem ousadas nessa parte de pesquisa, né? Nessa questão também de computadores e dos próprios roadmaps que tem ali em relação a isso. Uma coisa que eu fiquei com dúvida aqui agora é que quem tá criptografando... Bom, tem quem não criptografa e quem criptografa, né? Quem não criptografa que arda no mármore do inferno, porque, pelo amor de Deus, fazer isso essa altura do campeonato é sacanagem. Mas aquele que criptografa, tenho certeza que ele não tá escolhendo uma chave fraca, uma criptografia, desculpa, fraca de propósito, né? Ele, quando vai criptografar, ele tem a intenção de que seja seguro e vai selecionar aquilo que está de melhor à sua disposição. Dito tudo isso, por que quem está criptografando hoje não está criptografando ainda com uma criptografia que seja resistente ao computador quântico? Isso é porque eu também preciso de um computador quântico para fazer isso e a criptografia fica muito mais cara? Ou é algo porque já estamos, sei lá, acostumados com escolha aqui com
sua criptografia e demora-se um tempo para fazer o shift para ir para a próxima, ou algo no meio do caminho também. Excelente pergunta, Botino. Cara, eu acho que vem de uma questão muito intrínseca da parte de segurança, cara, cultura. Aí, ó. É, Segurança. acho que cultura. Exatamente, exatamente. Acho que o Botino acabou travando ali também. Opa, tá me ouvindo aí? Aham. Acho que travou só o vídeo mesmo. Mas acho que é muito questão de cultura. Acho que a gente pode entrar até um pouquinho em AppSec, né, pensando nisso. Porque eu tenho uma experiência na parte ofensiva, né, e até hoje, cara, a gente pega a aplicação ali que é desenvolvida recente e tem gente utilizando a criptografia que já é passada faz tempo, pensando na criptografia simétrica em si, né, tem muita aplicação ainda usando SHA-1, tem muita aplicação usando MD5, tem muita aplicação por falta de conscientização. Acho que muitas vezes a segurança é realmente no seu foco, né? O foco ser a entrega, o foco ser realmente aquilo tá funcional, não pensar nos requisitos ali, no security by design, né? Não pensar no privacy by design em alguns contextos diferentes, né? Então, não colocar isso realmente na esteira com shift left, começar a pensar desde o começo, começar a pensar realmente desde o desenvolvimento, né? Em cada sprint, como que isso pode se tornar nos requisitos em si, né? E acho que entra muito na questão dessa cultura mesmo, né? De entrega, de não tanta preocupação com segurança. Por isso que a gente encontra muita vulnerabilidade ainda, porque o pessoal não tem tanta noção, infelizmente, né? De como desenvolver um software para evitar, por exemplo, um SQL injection, alguma coisa mais complexa, e muito menos, por exemplo, usar uma cifra mais segura. Acho que tem muitos devs que seguem nessa linha, não dá para generalizar também, mas eu acho que, no geral, assim, não tem tanto esse nível de conhecimento, né? E eu acho que esbarra muito nisso, esbarra bastante nisso. E outro problema que tem também, que até entra um pouquinho na questão ali de criptoagilidade, né? E seria realmente a questão de você inventariar. Então, a gente sabe que inventário, infelizmente, apesar de ser uma das bases da segurança, né? Se a gente for pegar um CIS, por exemplo, o 01 e o 02 do CIS seria a parte de inventário de software e hardware. Tem muitas empresas que não têm isso, acaba sendo uma das bases. Então imagina você ter inventário de criptografia. As empresas não sabem que elas estão utilizando de criptografia, né? Então acho que entra muito na questão de cultura e na questão realmente de inventário, de saber o que você está utilizando, aonde você está utilizando, por que você está utilizando e saber o que é melhor de utilizar também. Né? Até ter especialista, né? Talvez não sei o quanto a profissional de segurança tradicional está habituado a pensar em diferentes tipos de inventário, se preocupar com criptografia, até de um fornecedor que o cara compra um SaaS, ter um tipo de checagem, né, fazer o cara preencher um formulário colocando como é que ele encripta os dados, como é que protege. É bem complicado isso. Exatamente. E daí acho que talvez... Desculpa, que você falou que você trabalha, né, você trabalha de consultoria, né? Então você conversa com muitos clientes, obviamente a gente não quer ouvir nomes aqui, mas essas empresas, elas costumam ter um documento que estabeleça uma regra, uma política, como se queira chamar, que estabeleça qual o padrão mínimo de criptografia, de cifra que deve ser utilizada? Isso é comum ou não é comum? Cara, acho que a maioria não, né? A maioria não. Eu acho que são empresas mais robustas ali, realmente, que seguem alguma metodologia, né? Seja um CIS, seja um NIST. A ISO não toca tanto nesse assunto, né? Mas eu acho que quando você pensa na metodologia e tem pelo menos uma equipe de segurança, e também tem toda essa questão de conscientização, toda essa questão de cultura, acaba tornando algo mais recorrente, né? Mas a maioria das empresas não, né? A maioria das empresas não define tanto esse padrão. Só se tem uma preocupação mais voltada para a AppSec, né? Daí geralmente você pode seguir, por exemplo, um SVS da vida, ter um padrão ali de segurança, ter algumas questões que isso também traz, né? Alguns padrões criptográficos, mas a maioria não tem, né? Interessante. Eu citaria o contrário. É legal ver essa perspectiva de quem está conversando com um monte de cliente. Mas
Vamos imaginar, vamos pegar aquelas que tem, né? Ir para uma criptografia que seja a prova de computação quântica é tão simples quanto pegar esse documento e mudar de criptografia atual para criptografia nova, e o custo de implementar vai ser basicamente o mesmo ou não? É um custo financeiro alto também? Uma ótima pergunta. Então, para isso, tem alguns padrões, né, da niche que eles estão elencando, né? Tem o Kyber, tem o Delitium, tem outros ali. Inclusive, tem um documento oficial disso. Tem alguns que estão sendo estudados, tem outros que estão sendo aprovados ainda, né? Então, se não me engano, são 4 ou 5. E o custo dele, basicamente, não é tão alto, né? Então, inclusive, vi uma palestra ali na Websites, né, da Quantum Village, de uma estudante ali que fez uma pesquisa, né? Uma acadêmica que fez uma pesquisa que achei bastante interessante. Ela colocou tanto de forma híbrida, ou seja, utilizando uma criptografia pós-quântica e uma criptografia ainda que pode ser quebrável, colocando essas duas camadas, e testou criptografia pós-quântica pura para ver a perda de latência, por exemplo. Para ver, por exemplo, se colocar uma criptografia assim, seria alguma coisa, por exemplo, que demoraria muito, ou, por exemplo, teria uma latência muito alta em uma aplicação que precisa de performance. E, basicamente, pelo que ela demonstrou, foi algo mínimo e, às vezes, em alguns cenários, foi até um pouco mais performático do que utilizar uma criptografia comum. Doido mesmo. Ela chegou a descrever por quê? Que foi um pouco mais rápido às vezes? Não exatamente, né? Foi uma pesquisa mais de latência em si, né? Ela testou algumas redes 5G em lugares diferentes em São Paulo, se eu não me engano. Inclusive, acho que até consigo ver se essa palestra em específico eu consigo disponibilizar ali também. Por favor. Mas porque ele acaba não precisando necessariamente de um computador quântico, né? Para rodar. E acho que por ser algo mais recente, que tem todo o padrão da niche, essa é a minha suposição, tá? Eu acredito que seja um algoritmo otimizado. Então, faz sentido. É uma coisa mais recente, uma coisa realmente mais nova ali, né? Comparado com padrões mais antigos. Então, acho que devem ter pensado nessa questão de performance. E até uma coisa que eu mesmo acreditava, né? Eu acreditava que, por algumas coisas que eu estudei, que realmente você perderia performance. Por isso você teria que testar realmente, né? Dá a entender isso. Mas eu vi essa palestra e não é bem assim, né? Testando em rede 5G, a latência era muito parecida, às vezes até um pouquinho menos, alguns milissegundos a menos ali de resposta, né? Utilizando uma criptografia pós-quântica. Pô, legal demais. Ou seja, não tem desculpa pra não estar usando, exato. Né? E daí a gente entra na questão realmente da criptoagilidade, né? Porque muitas vezes para você mudar um algoritmo num sistema que já está rodando, se torna uma coisa mais complexa. Então você já tem tudo aquilo muito bem amarrado, às vezes até umas gambiarras por trás, que a gente sabe, né, como funciona ali o desenvolvimento, né? Tem muita gambiarra ali por trás. E para você fazer essa troca, às vezes acaba sendo muito complexo. Então, por isso que uma das questões da criptoagilidade é você tornar um sistema, pelo menos essa parte da criptografia do sistema, de uma forma mais modular, para que você consiga mudar de forma rápida, para que, entre aspas, você consiga colocar uma gmod ali, né, digamos assim, você consiga testar isso e caso não funcione, você volte rápido ou que mude para padrões, caso um padrão, por exemplo, for comprometido, for quebrado, né. Então a própria criptoagilidade traz isso, a questão do inventário, de você inventariar, a questão de você fazer de uma forma mais modular, de uma forma mais adaptada, para que caso não funcione, você consiga fazer o rollback, né, ou até consiga mudar para algum outro padrão mais seguro, né. Então, a criptoagilidade até é uma coisa que a gente tem escutado muito mais agora, né. Antes até tinha algumas conversas sobre isso, mas com a computação quântica isso vem muito mais à tona, né. Para você já pensar no sistema de uma forma que você consiga fazer esse switch rápido e não dependa realmente de uma coisa que esteja hard-coded, que esteja realmente amarrado ali no código, né? Entendi. Você me falando de criptoagilidade, você me fez lembrar, tô tentando lembrar aqui qual é o nome certinho, mas tem um grupo que eu acho que tipo, cabeçado, eu acho que pela Google, por causa do Google Chrome, que estava setando o tempo máximo de validade de um certificado. Você sabe do que eu tô falando ou não, Luigi?
Eu acho Tudo que bem se você não até... souber, que eu dei uma descrição bem ruim aqui. Mas eu sei que tem um grupo que tá forçando aí o pessoal a renovar os certificados de uma forma mais rápida, né? E eu acho que isso encaixa Sim. muito bem com isso que você tá falando de criptoagilidade, que vai fazer com que eu tenha que inventariar para saber quando vai vencer, né? Porque hoje em dia é comum que aquele certificado de 3 anos atrás venceu. Caraca, quando quebrou alguma coisa, seu certificado vão alterar. Uma vez a cada 3 anos dá problema? Ok. Se for uma vez a cada 30 dias, você vai ter certeza que você está inventariando para que isso não aconteça, né? E aí, uma vez que você inventaria, você está um passo mais perto de estar nesse modo, operando aí na criptoagilidade, que vai permitir, talvez, de você mudar a cifra. Foi isso que veio na minha cabeça, não sei se faz sentido. Não, faz sim, faz sim. Se não me engano, eles diminuíram pra 40 e poucos dias, né? Ou vai ser Isso, diminuído em exatamente. 2027, né? 2028 pra 40 e poucos dias, né? Isso, é isso aí. Foi isso aí mesmo que eu vi. Nossa, troca, a gente já vê várias empresas, né? Se não me engano, foi 390, 400 dias quase pra 40, 47, 45 dias, se não me É engano. uma mudança bastante, né? Bem drástica, né? Se não me engano, vai ser feito em etapas, né? Se não me engano, ele vai ser reduzido em 50, 50, 50, uma coisa assim. Acho que vai cair pra 200, depois pra 100, depois pra 50, pelo que eu vi recentemente ali. E isso acaba forçando as empresas a ver cada vez mais ali em relação à parte de criptografia, né? Porque às vezes você coloca um certificado lá, larga, às vezes só descobre, não tem nenhum cert boot, não tem nada lá, e acaba expirando, né, antes da data. Acho que principalmente as empresas que não têm uma TI específica, isso acaba acontecendo muito, né? Acaba Sim. expirando certificados, acaba parando de funcionar, às vezes tem alguns devices pensando nisso, né? E vai precisar ter uma atenção muito maior ali, e pensando até no timeline, né? Se não me engano é 2029, 2028. Então ele vai acabar coincidindo com o Q-Day. Então você precisa dar uma atenção tanto na renovação desse certificado, como também na parte de colocar uma criptografia pós-quântica nele também, para evitar realmente que ele possa ser quebrado, Sim. né? E trocar essa criptografia de tempos em tempos, né? Uma coisa que você tinha comentado ali, que você falou que ia citar, é a respeito dos qubits. Que Ah, verdade. a gente tá falando sobre certificados, né? A gente falou sobre computação quântica. No mundo tradicional da TI nosso, a gente tem os nossos bits binários ali, né? E como que isso é no mundo quântico, né? Não, perfeito. A gente foi fazer um paralelo rápido ali, né? Então, os bits, basicamente, eles são determinísticos. Então, o que seria isso? É 0 ou 1, basicamente. Ou você tem um sim ou tem um não. A gente sempre vai operar nessas nos dois principais de forma mais básica, né? Se a gente for pegar um processador ali, vai ser binário, ou 0 ou 1. E o qubit, a gente tem a superposição. Então, o que é a superposição? Eu consigo basicamente ter um 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, ele não é 0 ou 1, ele é 0 e 1. Eu consigo ter os dois resultados no mesmo estado. Ou seja, eu consigo ter 50% de possibilidade de ser um NIN, de um ser um sim, e 50% de possibilidade de ser ou não. É como se a gente estivesse falando talvez literalmente de um talvez, né? É como se a gente colocasse de forma mais probabilística. Então, diferente do bit, que é determinístico, o qubit ele acaba sendo probabilístico. Ele acaba trabalhando com probabilidades na forma mais nativa. Inclusive é por isso que muita gente está falando que essa questão da IA, quando ela for migrada ali realmente para a parte do QML, que basicamente é o Quantum Machine Learning, né? Vai ter uma otimização e não vai precisar de tanto hardware, porque isso já funciona. Toda essa parte da IA que já é probabilística, que ele tem todo um sistema probabilístico em cima de um sistema determinístico de base, ele já conseguiria atuar isso de forma nativa, né? Então você já conseguiria colocar um computador quântico, isso muita gente fala, né? E não precisaria de menos hardware, você não precisaria de tanto hardware para rodar isso. Então, basicamente, o qubit é isso, é você realmente ter as possibilidades. O que isso causa, basicamente? A superposição, você consegue ter estados simultâneos. Enquanto mais qubits que você tem, mais estados simultâneos você consegue ter. Ele acaba se tornando uma coisa exponencial. Então, estima-se ali que se você tiver cerca de 300 qubits, você consegue ter mais estados simultâneos
do que átomos no universo observável. Então, é uma coisa de doido. Inclusive, tem algumas teorias que falam que para isso acontecer, para você ter mais estados do que átomos no universo observável, você teria que estar processando isso em multiversos. Então, você teria que estar processando isso em locais que não fossem aqui, por exemplo. Isso é uma teoria meio doida, né? E também tem uma questão muito interessante, fora a superposição, né, que o qubit ele funciona, que é o emaranhamento. Então, o emaranhamento é basicamente você ter um qubit num lugar, um qubit em outro lugar, que pode ser ali, por exemplo, a galáxias de distância, um lugar muito longe. E se você muda o estado de um, automaticamente o outro vai mudar o estado, inversamente. Então, por exemplo, um tá 1, o outro vai estar 0. Um vai estar 0, o outro vai estar 1. E eles não estão se comunicando mais rápido que a velocidade da luz. Eles basicamente estão compartilhando esse estado. Caramba. E esse compartilhamento de estado, ele acaba sendo tão maluco, né, que o próprio Einstein falou que é uma ação fantasmagórica à distância. Ou seja, como se fosse um fantasma ali, basicamente, mudando esses qubits, esses estados, né. Então, esses dois principais conceitos, né, tanto do emaranhamento como da superposição, é o que torna realmente a diferença entre um bit tradicional, né? O fato de você trabalhar de forma probabilística na base e a forma de você conseguir também fazer essa comunicação ali, independente da distância, né? Essa troca de estados. Tá louco. Isso aí é uma... Dependendo do que o cara consome, aí o cara vai longe, né? Com essa mudança de estado, galáxia e... Caramba, aí. Não fazia ideia de nada disso. Tem até um livro que fala sobre isso, cara, que fala que basicamente... Tem que lembrar o nome ali. Do Everett, se não me engano. Que ele correlaciona toda essa parte de mecânica quântica, né? Que é essa base, né, de emaranhamento e superposição, com a questão dos multiversos. Então, basicamente, se a gente for fazer um paralelo, a superposição seria todas as possibilidades que a gente teria dos multiversos. Então, cada escolha, cada ramificação do universo seria realmente essas possibilidades ali. E o que mantém essas possibilidades juntas e que ramifica seria o emaranhamento. Então, que deixa as coisas em comum ali, deixa realmente o universo conectado entre si, os multiversos conectados entre si, né? Então, a gente pode até colocar esse conceito ali no nível mais sci-fi, né? No nível mais realmente ficção científica, né? Pensando realmente em multiversos, por exemplo. Que é doideira, né? Eu particularmente gosto muito disso. É doideira do caramba. Você deve ter assistido, então, a série chamada Dark Matter. Muito boa. Muito boa. Você tá falando isso tudo, só consigo pensar na série. O final da primeira temporada achei meio corrido, assim. Não vou dizer fraco, mas corrido. Mas, sim, a série é muito boa. Recomendo. Quem tá ouvindo aqui o episódio e tá gostando do assunto, ele não tem nada a ver com a computação em si, mas tem tudo a ver com toda essa parte aí da física que o Luigi tá mencionando. Vale a pena dar assistida. Exatamente, uma série muito boa. Eu recomendo também, é legal que ele traz toda essa questão ali da própria superposição dentro da caixa, né? Então, ele entra na caixa, a caixa já tá em superposição quando ele fecha. Mas o cérebro dele não consegue interpretar que ele tá na superposição, porque é como se o cérebro humano, ele tá acostumado aqui, a gente tá num lugar específico da superposição. A gente tá nesse universo, a gente tá nessa ramificação específica, né? E a partir do momento que ele injeta aquela droga, ele meio que consegue desligar esse sentido do cérebro dele e consegue basicamente acessar diversas realidades, né? Muito doido isso. Muito doido. É muito louco. Recomendadíssimo. Da Apple, né? Isso, da Apple. Ah, sim, eu vi. Tem um livro, né? Baseado num livro, na real. É baseado no livro, Eu não tô ligado qual é o nome do livro, não, mas tô ligado que é baseado no livro. Eu reparei lá no começo da abertura. Vocês estavam falando o nome, eu demorei pra associar, mas é matéria escura, né? Em português. Tá. Em português é mais. Ok. Eu falei, cara, vale a pena. Da hora mesmo. Cara, parece que é sci-fi mesmo esse assunto. Eu não consigo. Eu sei que existe, que eu posso ir lá na AWS e pagar e usar, mas eu não consigo ainda conceber mentalmente um computador quântico baseado nessa teoria toda. É um troço tão louco que a gente
Pô, quem fez ciência da computação como graduação, que foi o meu caso, você aprende desde o começo lá. Bit é 0,1, acabou, né? É. A computação é toda construída em cima disso. E tem um conceito tão louco quanto esse que, opa, pera lá, não é necessariamente 0,1, é um troço que dá nó na minha cabeça. Dá nó. Tem uma frase muito famosa do Feynman também, que é um dos caras ali também que bem famosos nessa parte ali da mecânica quântica, que ele fala, né, que a única forma de você simular o universo seria você basicamente utilizar a computação quântica, né? Você usar, no caso, a mecânica quântica, né? Ou seja, pelo menos pela minha interpretação disso, né, é que o próprio universo, a própria natureza funciona de forma mais básica, né, de forma Sim, quântica, né? De forma de probabilidades, né? Então, sim. isso já abre uma discussão gigante também da forma como você conseguiria simular o universo, ou até mesmo tem aquele conceito de. Até esqueci o nome agora, que o pessoal está criando vidas online, utilizando a própria IA, né? Ah, pode Então, crer. criando um cérebro ali, realmente simulando um cérebro humano e criando uma vida digital. Tem até o Digital Twins para isso também, né? O quanto que isso não conseguiria chegar no nível de realidade pensando, Imagina. utilizando talvez uma computação quântica, não consigo nem imaginar, né? É, Que doideira. Tem você consegue tem um simular, né? seriado, o Upload, também, que você consegue viver conforme você vai fazendo o upload, você manda seus dados. Acho que Hollywood tá. Acho que ele tá preparando a gente pra. A gente já tá acostumado quando isso acontecer. O próprio É, Black Mirror também, né? Tem aquele episódio da última temporada, né? Ah, E que ela sim. tem um computador quântico em casa e a partir do colar ela consegue controlar a realidade, né? É. eita, isso aí não assisti não. Acho que eu não assisti a última temporada. Tô por trás. Tô pra trás. Eu pensei naquele que eu achei que seria mais real pra Hollywood acertando como vai ser a vida no futuro, que é que o cara tava doente, não lembro como foi lá, botou um chip pra se curar, mas aí de tempos em tempos ele começava a falar propaganda. E pra Ah, você pode parar de crer. falar a propaganda tinha que pagar uma mensalidade. Aquele era foi bom também. Esse é muito Mas bom. uma coisa que eu queria te perguntar, Luiz. Eu sinto que eu venho ouvindo sobre computador quântico quebrando criptografia desde antes de eu entrar na faculdade. Isso tem tempo, não é? Deve ter tem bastante tempo, tem uns 15 anos, vai? Por que que agora tá se tornando mais realidade? Por que que esse assunto voltou à tona? Perfeito. É, teve algumas quebras, né? Acho que teve muita propaganda, né? Acho que principalmente de, um- de algumas organizações chinesas ali. Que havia quebrado em um certo momento também. Mas eram criptografias super básicas que ninguém basicamente usa isso no dia a dia, né? Se não me engano, Gift e outras criptografias de cifras menores ali. Então, foi muito mais propaganda que tem esse avanço, mas se tornou algo muito mais presente, né? Algo muito mais visto agora, esse avanço. Então, a gente via basicamente que esse avanço ali, ele, 2019, ele tinha uma previsão que ia acontecer em 2040, em 2050, essa quebra. Porque tinha um requisito muito alto, então você precisava de uma quantidade muito grande de qubits para poder fazer essa quebra. E basicamente não tinha nenhuma previsão de computador que conseguisse fazer isso tão cedo. E se a gente for ver esse avanço ali, né, de 5, 6 anos, basicamente, teve uma mudança muito grande. Então, tanto startups, que tem planos bastante ousados, né, tem a própria EOQ ali que, realmente, se eu não me engano, foi 700% de valor de mercado que eles subiram, porque eles têm um plano ousado em 2028 já tem um computador que quebre. E até Caramba. então eles estão conseguindo atingir o roadmap deles. Se eu não me engano, em setembro ali eles já quase dobraram as ações por conta disso. E eles estão lançando bastante coisa ultimamente. A própria IBM também, que está lançando sistemas ali, né? Utilizando essa questão também da redundância, né? Então, Quantum System 2. E basicamente teve um avanço muito grande. Então, 2040 para 2050 se transformou em 2028 a 2035. Então, tanto pela redução de requisito, tanto pela quantidade de qubits necessários, tanto pelo overhead, né? Então, pelas pesquisas, acabou se tornando algo muito mais factível, né? Algo muito mais palpável. Então, basicamente, a cada roadmap que tem, a cada investimento, a cada inovação que surge, esse tempo diminui, né? Então, por isso que está se tornando algo muito mais palpável
é algo muito mais emergente, né? E daí vem realmente essa questão da preocupação regulatória, né? Então tem muitos estados e nações ali que realmente estão se preocupando com isso, basicamente, e já estão colocando ali algumas, como pode dizer, algumas regulamentações mesmo, alguns sistemas governamentais, né, baseados nisso, que tem realmente que seja obrigatório que você siga essas questões. Se não me engano, Estados Unidos 2027, eles têm um programa, tem tanto da NIST, tem tanto da CNSA, até 2035 alguns também, então varia bastante de datas, né? Tem alguns que estão apostando mais alto, outros estão apostando mais baixo realmente nisso. O próprio Canadá, que já tem algumas cláusulas obrigatórias também, alguns contratos ali, União Europeia, Reino Unido, Austrália, o G7 também. Então, basicamente, isso acabou se tornando muito mais um risco regulatório agora, de pensar o quanto que os estados têm que começar a se adequar a isso, do que realmente um risco tão tecnológico. Apesar de haver esse risco tecnológico, principalmente por empresas pequenas, empresas que não se preocupam tanto com segurança, mas pensando de uma forma maior, né, é quanto que o Estado está regulamentando isso, exigindo que as empresas comecem, tanto de forma pública como de forma privada, né, a utilizar esses algoritmos para evitar realmente que tenha ali ataques em massa no futuro, né. O Brasil tem algum deles, né, tem algumas instruções normativas publicadas pela IT ali, né, então que incorporou, por exemplo, essa parte de PQC junto ao sistema de chave pública do Brasil, que é o ICP, né, do Brasil. Isso foi nesse ano. Tem também a assinatura digital do próprio GovBR, né, também que quer migrar também nesse ano. O próprio Real Digital, aí, que é o... GovBR. já estamos pensando Legal. nisso também. O Drex também, o próprio Real Digital ali, né, que já tem algumas camadas que vão ser compatíveis também ao algoritmo de PQC. Mas ainda, querendo ou não, no Brasil a gente não tem algo muito claro, né, não tem um roadmap nacional, não tem uma legislação própria, por exemplo, para o setor privado. Até pensando em LGPD, por exemplo, questão desses dados pessoais, eles vão precisar ser criptografados com o algoritmo pós-quântico, por exemplo, ou não. Tem alguma orientação baseada nisso. E a própria questão de licitação em contrato público. Então, geralmente, esses requisitos vêm em licitações, vêm em editais, como que isso vai ser abordado, como que esses contratos com outros países vão ser feitos também. Então, por exemplo, o contrato com o Canadá que exige que, por exemplo, que fornecedores, outros países utilizem isso. Então, falta realmente essa questão ali mais clara, né? Talvez uma legislação, talvez alguma coisa ali que aponte o caminho e até mesmo coloque ali algumas orientações ali para empresas privadas e para as próprias empresas públicas, né? Acabei até me delongando um pouquinho ali. Mas eu acho que até fazer uma lei em cima disso é até bem complicado, né? Como é que tu tem que ter conhecimento da tecnologia em si, é igual como a gente vê agora sobre IA, né? Sobre normativa de privacidade envolvendo IA e enfim, é complicado. Sempre vai ter uma empresa maior, mas puxando uma sardinha pro seu lado ali, pra sua tecnologia, né? Então, Isso ainda é um mais bom quando ponto. envolve segredo de Estado. Isso é um bom ponto, Teleco. Aí eu queria sua opinião, Luiz, que eu vou te pensar aqui também. Você acha que o crescimento da AI, da IA, atrapalhou os planos de execução aí da criptografia que seja protegida contra o computador quântico, a quebra quântica? E eu digo isso porque o CISO sempre está mais preocupado com aquilo que está todo mundo falando aí que é o risco, né? E do nada a AI surgiu e não veio do nada e surgiu agora, né? Mas a AI que nós temos, que até a tua minha mãe sabe que é essa AI que todo mundo tá preocupado agora, né? E você acha que o fato de que agora o pessoal tá super focado em resolver esse problema, que como o Taleco falou, é algo que ainda estamos tentando entender, possa ter tirado o espaço mental de executar no plano da criptografia mais segura? É uma ótima pergunta. Acho que isso acaba envolvendo, acho que principalmente a questão das prioridades, né? Eu acho que da própria conscientização como um todo, né? Porque você precisa treinar as equipes para isso também, né? Como utilizar, testar,
a fazer toda a parte de inventário, a pensar em como usar a criptoagilidade, a fazer... Acho que a própria questão que você trouxe antes, né, dos certificados. Então, acho que tem muitas empresas que não sabem disso ainda. Tem muitos CIOs que estão começando a descobrir isso agora. Então, nisso em específico já vai todo um plano para conseguir fazer uma renovação e conseguir realmente ter mecanismos ali de você fazer todo o inventário. Então você precisa inventariar para saber onde está, para conseguir renovar, para conseguir trocar isso e conseguir deixar de forma mais ágil, né? Então, é uma pergunta muito boa e mexe muito na questão de prioridade, né? Porque quanto mais avança a tecnologia, eu acho que os CISOs acabam tendo mais prioridades ainda. Tem toda a parte da IA, da Shadow Pois é. AI, como cuidar disso, questão dos guardrails das empresas em específico, próprios frameworks como a ISO 42000, se eu não me engano, que falam especificamente da IA, né? Então, acaba se tornando cada vez mais complexo, né? Acaba se tornando realmente cada vez mais áreas que tem que ter atenção para realmente evitar esses riscos, né? Que, querendo ou não, acabam sendo iminentes, né, para as empresas. Uma coisa que você comentou que me chamou a Então, atenção é a questão do Village, né? Que você estava na Quantum Village e... Quer dizer, tem um Village, né, sobre temas quânticos, na segurança quântica. Acho que o tema está sendo cada vez... Continua sendo falado, tem seus espaços e cabe aos profissionais também buscar, se conhecer um pouco mais, entender para ajudar na priorização, entender, criar processos, né? Então, interessante isso. exatamente, acho que não são tantas pessoas que têm esse conhecimento, não são tantos profissionais da área realmente que conhecem computação quântica. Acho que até para IA, né? Eu particularmente senti que foi uma curva até o pessoal realmente ficar interessado, né? Isso faz um tempo já. Mas até o pessoal realmente querer estudar toda a questão de não só IA generativa, né? De, por exemplo, usar um GPT, usar um cloud, uma coisa do tipo, mas toda a parte de agentes, por exemplo, a parte de RAG, como que você consegue utilizar isso de formas mais complexas, né? Então, eu senti que isso acabou sendo um hype, mas a curva demorou um pouco. Apesar de a gente trabalhar nessa área de TI, não é todo mundo que se interessou de primeira. Acho que foi muito uma questão do medo também, né? Medo de perder emprego, medo de ser substituído, né? Medo realmente de aprender isso e não viu com uma visão de que quem souber disso vai se diferenciar, como a IA, por exemplo, né? O que aumenta a produtividade, né? E a gente viu até o caso hoje e vários casos, né? Não só esse, que empresas estão demitindo por conta disso e por outras questões também, né? Por achar que a IA vai conseguir substituir. Muitas empresas funcionam, acho que não sei tantas, mas muitas empresas estão voltando atrás também, porque vem, no caso, não é bem assim, né? Eu acho que o Quantum é a mesma coisa. Acho que o Quantum acaba entrando muito mais na questão de não uma preocupação que a gente tem agora. Não uma coisa que vai ser daqui 2 anos. A gente tem coisa mais importante para ver agora, tem coisa mais importante para cuidar agora, né? E acho que acaba não tendo tanto interesse da mesma forma da IA também. Acho que tem muita gente se especializando em IA agora porque realmente sacou a importância disso. Inclusive, já dei alguns treinamentos, por exemplo, onde em algumas empresas multinacionais, onde eu esperava, pelo menos tinha uma ideia ali que o pessoal teria um nível mais avançado de IA, e era cerca de 10% da turma que tinha. E pelos profissionais da área, gente de TI, gente que tá mexendo com isso todos os dias, né? E gente ali que não sabia mexer tanto e tava aprendendo naquele momento. Não que não é errado, né? Acho que é natural pela quantidade de coisas que a gente tem que estudar, né? Quantidade de coisas que a gente tem que aprender, principalmente em segurança, né? Porque sempre tem que se atualizar, sempre tem que estar estudando coisas diferentes. Mas eu vejo muito nisso, né? Eu vejo muito que é tanto assunto que a gente tem que ver, tanto assunto que a gente tem que estudar, que às vezes a gente tem que acabar vendo outra coisa e deixando outro de lado, né? Eu acho que trabalhar na conscientização do pessoal, para pelo menos ter uma noção básica do que é isso, como que funciona, instigar a galera a estudar, acho que já é um trabalho bem bacana de se fazer, né? Você comentou no começo ali falando de AppSec, de SHA-1. Cara, isso já é um problema muito antigo. SHA-1, MD5. Então, sei lá, parece que a gente corre. Parece problemas antigos. Opa, volta um pouco, arruma, corre.
boom de hype, daí todo mundo corre, problema novo, volta. Isso... E vai surgindo vendor nesse meio do caminho para resolver todos esses problemas, mais tecnologia. O mercado é agitado. Às vezes parece que a gente tá na rodinha do hamster ali, né? Não sai do lugar. Isso é verdade. Enquanto isso, os atacantes estão na frente, né? Tem Com certeza. alguns hamsters que saíram esse ano ali com umas pesquisas da Asperso, por exemplo, que já tem hamster pós-quântico, né? Então, tem o Kyber, né? Um grupo chamado Kyber, que basicamente os caras pegaram, criaram um hamster pós-quântico. Ou seja, você não consegue quebrar isso nem quando tiver o computador quântico. Se quiser tentar fazer o harvest node do Crypto Layer dos teus dados, não vai ter como, né? Já Elvis. Já é. Ficou bem novo, hein? Doideira, hein? Você foi falando aí, eu fui colocando já os links ali nas recomendações. Tudo que você comentou aí de material já vai estar nas recomendações aí pra galera dar uma lida depois. E tá preparada, né? Tá preparada pro Q-Day. Falando em tá preparada, que o CISO que tá nos ouvindo aí, que a gente sabe que tem uma audiência gigantesca de CISOs que escutam aqui o Culpa de Sec, o CISO que tá ouvindo, o que é a primeira ação que o cara deveria tomar pensando aí no Q-Day? Eu sei que ele tá preocupado ali com a AI generativa, com o GPT, com o Claude, mas como uma ação efetiva que ele pode começar a tomar agora para se antecipar ao Q-Day? Com certeza, inventariar. Então, tem que saber onde está as criptografias, né? Tem que saber onde está sendo utilizado, qual que é a dificuldade de trocar isso, como trocar isso, para daí sim começar a priorizar o que é mais crítico, priorizar os sistemas mais críticos da empresa e começar a traçar um plano de ação de criptoagilidade, né? De trocar isso e de preferência que seja uma troca modular, seja uma troca que você consiga mudar o padrão de forma fácil, né? Mas o primeiro passo, acho que, se a gente for pensar, acho que na segurança como um todo, né, é você inventariar. O SIS 1 e SIS 2 ali é inventário, né? Então, você saber onde estão as coisas, saber dos seus ativos, saber da tua criptografia, saber dos riscos, saber das vulnerabilidades, tem visão. Quando você consegue ter visão das coisas, você consegue agir de uma forma muito mais estratégica em cima daquilo, né? Interessante. Valeu pela dica. Mas eu acho que se eu tivesse não falado aqui de se preparar para o Q-Day, falar se preparar para AI generativa, se já só se preparar qualquer coisa, acho que a resposta é ser a mesma, né? Sempre voltar lá pro 1 e 2 que você falou. E inventariar. O básico, beabá. Exatamente. Se for pensar, uma segurança boa é o básico bem feito, né? Pelo menos a base da segurança. A higiene básica de segurança é o básico bem feito. É inventário, é você trocar a senha padrão quando chega um equipamento, você fazer pelo menos o nível de permissionamento ali, você trabalhar com questão de confidencialidade, alguns documentos de gestão de acesso simples ali, então isso é uma coisa muito complexa, né? Então, querendo ou não, a base da segurança é fazer o básico bem feito, né? Fazer o básico bem feito. Verdade. Eu acho que nesse caso, o básico bem feito é saber onde está, o que você está utilizando, onde está utilizando e como. Não precisa ser uma coisa muito complexa também, né? Inclusive, tem alguns sistemas, né, que já estão fazendo isso. Tem algumas propostas de alguns fabricantes que, por exemplo, a partir de um proxy, eles já pegam de um firewall, por exemplo, eles já pegam tudo que está passando e já faz meio que um pré-inventário. Então, esse sistema está utilizando tal criptografia, esse sistema está utilizando outra. E tem alguns que já fazem a troca também. Eu não vou fazer propaganda específica, né, mas já fazem até a própria troca ali, né, dessa criptografia, já faz todo o sistema de renovação também. Então, às vezes, quando é algo muito complexo, vale pensar em uma solução, um sistema ali que ajude na criptografia para não precisar fazer na mão, por exemplo, né, algum agente, alguma coisa. Mas você comentou agora questão de inventário, a gente tem o Vibe Coding, não sei se está na moda, acho que já tomou conta, né? Cada vez mais está se escrevendo código e a galera vi no LinkedIn até simulado de jogo da Copa do Mundo, Vibe codado.
Ele traz isso para dentro da companhia, quanto software novo sendo vibe codado, sem segurança, sem criptografia, ou sei lá, com que certificado, poxa, traz mais problema para Ué, mas é fácil resolver, só na hora do seu prompt ali do Vibecode você botar com criptografia pós-quântica. Ponto. Resolvido. Ca- Ai, Daleco. Ó, Fazendo eu não mole fiz, você, eu não hein? fiz o curso, não fiz o curso do prompt avançado, prompt engineer. Deus você chegar lá. Ah, Deus você vou chegar lá. chegar lá. Show de bola. Acho que essa questão aí do vibe coding pra galera de ofensiva é maravilhoso, né? Porque. Mas vai ter a Prato falha rodo, né? Com Pra te- certeza. pra te. Eu vim de uma carreira de dev antes, né? Então trabalhei como dev antes. E, cara, já tem essa fama de pastelaria, né? Que você tem que entregar o quanto antes, né? Tem que fazer o pastel agora, o pastel ficar pronto agora. E com o IA eu não consigo, eu não tô mais na área, né? Mas consigo nem imaginar o quanto que tá pros devs agora, né? Que já era algo frenético, você tem que entregar, principalmente em fábrica de software, né? Não consigo imaginar com o IA o quanto que deve ser a cobrança, né? O prazo deve ter diminuído drasticamente, né? O cara não tem nem tempo pra pensar no requisito, talvez de forma adequada, né? E até tem algumas dicas pro pessoal, né? O pessoal de dev ali tem o SDD, né? Que é o basicamente você especificar antes de desenvolver. Que é. Esqueci a sigla agora, mas eu tenho que pesquisar ali. Basicamente é você criar toda a documentação, todos os requisitos, tudo ali, fazer todos os markdowns, como que vai funcionar o sistema, quais são os requisitos mínimos, os requisitos funcionais, não funcionais. E nisso, quando a gente está falando de requisito, principalmente não funcional, a gente pode começar a colocar essa parte de criptografia pós-quântica, por exemplo, ou parte de segurança, security by design. Então, quando você trabalha de uma forma mais estruturada e não simplesmente no vibe coding, você vai mandando prompt atrás de prompt atrás de prompt, você consegue realmente estruturar isso em arquivos e validar esses arquivos, você consegue já pensar no shift left, né? De uma forma muito melhor também. Então, algo que eu estou usando bastante, inclusive tem o Stack Kit ali no GitHub, né? Que é, na minha opinião, excelente. Tem diversos frameworks, né? Acho que o Stack Kit acaba sendo um dos principais que tem. Tem o próprio BMed também, que é um framework muito bom, mas complexo ali. É o Stack Driven Development, o nome ali. Então você especifica antes de desenvolver. Se for pensar o que a gente aprendeu até antes, né? Em algum certo momento, eu acho que isso acabou se desconectando, mas acho que nos primórdios ali tinha toda a questão do analista de sistemas, né? Onde basicamente ele analisava tudo que tem que ser feito. Ele desenvolvia, junto com o arquiteto ali, todos os requisitos, fazia isso, escrevia tudo para depois você realmente poder desenvolver aquilo, né? Fazer de uma forma mais segura. Às vezes não, né? Mas colocando, por exemplo, isso como requisito, como um security by design, com certeza isso ajuda bastante, né? Já deixando isso especificado desde o nascimento do software, ou, por exemplo, pegando o Brownfield, né, um projeto já existente, você já coloca isso aqui, eu preciso que esse cara seja criptoágil, por exemplo, preciso que ele utilize criptografia pós-quântica, né? Outras questões de segurança também, né? Isso é só um dos princípios, né? Eu não Mas, conhecia esse Spec Kit não, cara. Interessante, vou dar uma olhada aqui. E o SDD é o Spec Driven Development, né? Que é referenciado aqui no Spec Kit. Stack Driven Development. Cara, é muito bom, porque a gente volta para a ideia básica, né? A gente escreveu o que a gente quer antes de ter aqui o que a gente quer realmente, né? E Pois traz é. toda a parte de engenharia de software junto, né? Toda a parte de requisitos funcionais, não funcionais, algumas premissas ali que você tem que colocar no software. Tem a parte da constituição, né? Então, por exemplo, se você for usar um SDD e for colocar no software que ele tem que usar em tudo que você está fazendo, em todas as sprints, por exemplo, você coloca na constituição. Então, a constituição são princípios básicos e princípios invioláveis daquele software. Ele tem que seguir aquilo por natureza. Em qualquer coisa que for modificar, ele tem que fazer. Pode ser performance, pode ser questão de segurança, pode ser questão, por exemplo, de clean code. Então, você pode colocar vários atributos que são essenciais para o software, por exemplo, para não virar um vibe code, né? Virar realmente algo muito mais estruturado, né? Em cima da IA. Caramba, me lembrou a minha aula Legal de mesmo. engenharia de software. Muito bom. Pois é.
Saudade. Era uma das matérias mais legais que tinha. Eu demorei pra entender um pouco o professor, que eu tive um professor, eu não sabia que esse professor era tão bom até depois que eu entendi engenharia de software. Aí depois vi que o cara manjava muito, ele vive disso, ele é muito bom. Mas é isso, né? Caramba. Foi bem Se louco esse preparar. papo, hein? É. Foi bem louco. Foi um bom episódio pra gente falar de ET também, que parece que é tudo ficção, mas vai saber o que é real, né? Que doideira. A gente não consegue nem imaginar também a quantidade de revolução na própria ciência também que isso vai trazer, né? Pô, é verdade. Ciência. Verdade. O avanço médico. Imagina. A gente falou bastante da cyber, mas a gente não consegue nem imaginar a quantidade de aplicação que isso vai ter, né? E aí, bem provável que a gente só descubra que vai ter um computador assim anos depois, porque a gente não sabe se já tem um estado-nação que já tenha, né? Alguma coisa do tipo, a gente não faz ideia, né? Verdade. Pô, até com essa corrida espacial aí pra ir atrás de minério diferente que tem fora aí do planeta, esse negócio de terras raras aí, mais componente, mais coisa pra, quem sabe, computador quântico. Exatamente. Isso dá pra pirar bastante, né? Dá pra ter umas ideias bem doidas ali pensando em ficção científica, né? E própria, não só ficção científica, mas como a própria ciência atual, né? Como que isso pode revolucionar a questão de vacina, a questão de doenças, talvez, que não são curáveis agora. A gente não sabe se talvez alguma pesquisa esteja travada ali, se colocar um algoritmo dentro daquilo a gente consiga descobrir. Pesquisa molecular, neurociência, a questão de inteligência de guerras, né? Acho que vai ser uma quebra gigante de paradigma mesmo, né? Vai. Que doideira. Que papo louco, cara. Que papo louco. Bom, Luiz, obrigado demais aí pela conversa de hoje. Faltou alguma coisa aí que você acha que seja importante a gente falar aí sobre o Q-Day, que a gente não tenha falado? Bom, acho que é isso. Eu que agradeço o convite, Thales e o Botino. É uma honra estar com vocês aqui hoje. E fico à disposição de qualquer dúvida do pessoal também. Vocês podem me chamar no LinkedIn, ali a gente troca uma ideia. Tem um pessoal muito fera na área também ali, nas Villages, né? Acho que pra quem participa das conferências aí também, a Quantum Village tá bem bacana também. Tem muitos temas bem diversos, né? Desde transfer quântico até a questão da criptografia, né? Do emaranhamento. Tem palestras mais simples também para o pessoal poder entender, poder entrar na área, né? Então, tá bem bacana. Quem tem mais interesse e vai em eventos, a Quantum Village tá bem bacana mesmo. E os próprios conteúdos, né? Acho que conteúdo da IBM, da IT Trilhas, tem muita coisa muito boa também para quem quiser estudar, tem muita coisa bacana na internet também. É uma área que vai ser, para quem quer estudar no futuro, acho que é uma área que vai ter bastante vaga também, né? Não só enquanto, mas acho que na própria parte de segurança quântica também, acho que a área é muito bacana, o pessoal poder estudar também. E acho que a hora de se começar a se preparar é agora, né? Porque senão, cara, quanto mais souber, mais vai estar preparado, né? Exatamente. E, Luiz, quer fazer um jabá aí? Tem algum lugar aí onde o pessoal possa te encontrar ali no LinkedIn? Algum evento que você vai palestrar, que você queira chamar o pessoal? Tem alguma coisa aí que você queira dar um alô? Geralmente eu tô nos eventos, né? O último que eu fui ali foi na B-Sides. Participei da Sirena também. Palestra não tem nenhuma no radar. Não tava aparecendo nesses eventos em específico, né? Tava participando. Vai ser uma palestra ali também na Quantum Village. E na DEFCON, né? Acho que o próximo evento que vai ter ele vai ser na DEFCON em agosto. Vou estar também na Casosec, em Aracaju. Bem bacana. Legal. Essas conferências do Nordeste, acho que estão, na minha opinião, são as melhores, né? O pessoal é muita gente fina lá e tem palestras de muito nível técnico altíssimo. Então, Legal. vou ter a Casosec ali mês que vem.
em julho. Daí já vai ter Besides Las Vegas, né? Black Hat e Defcon. Eu vou estar só na Besides Las Vegas e na Defcon, né? Black Hat é caríssimo, né? Então. Tô querendo. Eu nunca fui na Defcon, mas tá aqui na minha listinha. Talvez eu consiga ir esse ano, vamos ver. Se eu for, te dou um ping. Mas vai ser o primeiro também, cara. Tô empolgado já. Pô, irado aí. Pô, dá pra gravar um episódio pós-evento então, cara. Traz a que tem de novo aí, que tiver de palestra legal, a gente grava um outro. Fica o convite aí legal. já. Fechou. Se quiser, posso trazer até mais gente ali que for participar, a gente... Com certeza. Vai melhor. Da hora. Você vai estar ali na CDFCon ou não? Não, acho que não. Acho que é por hora... Não sei ainda, vamos ver mais pra frente. Eu tenho vontade também, tá na minha lista aí de ir, mas quem sabe. Às vezes a gente acaba indo pra esses eventos de última hora aí, então nunca sei. Tomara que sim. Tomara. Tomara. Luiz, mais uma vez, cara, brigadaço aí por ter aceito o convite. Foi um prazer. O papo foi muito cabeça. Teve horas aqui que meu cérebro fritou. Foi demais, cara. Obrigado mesmo aí por ter tirado um tempinho aí pra bater um papo com a gente e com nossos ouvintes. Eu te agradeço, Botino. Agradeço também, Thales. E foi uma honra estar com vocês aqui de noite. Qualquer coisa, só me chamarem no LinkedIn, né? Depois a gente troca uma ideia também. Valeu. Boa. Top demais. E, bom, recadinho aí pra galera. Segue a página do Culpa de Sec no LinkedIn, dá o joinha no vídeo do YouTube. Se você já conhecia ou não computação quântica, segurança, Q-Day, coloca um comentário ali dizendo o que você achou. E dá um ping também no Luigi, falando que você ouviu no Culpa de Sec, ele vai gostar. E é isso, né? Culpa de Sec, da responsabilidade de todos. Valeu, falou pessoal, abraço. Valeu, pessoal. Valeu, abraço.